Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Que Investe. Quem fala é Ari Pinheiro e no vídeo de hoje vamos trazer um estudo semanal aí de alguns papéis interessantes para position, certo? Só reforçando, não é recomendação de compra e venda, é apenas ali o meu estudo e o que eu consigo ver de oportunidades de eu estar me posicionando e tendo em vista, eu quero compartilhar com vocês para que vocês também possam ir fazendo seus próprios estudos e tomando suas próprias decisões baseadas nos seus estudos, ok, pessoal? Então, só reforçando, deixando bem claro que não é recomendação de compra e venda, certo? Você pode ver que aqui embaixo no vídeo tem uma observação que é um conteúdo com caráter educacional e não possui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos do mercado financeiro, ok, pessoal? Então, vamos trazer aqui para vocês alguns papéis que têm me chamado a atenção pelo gráfico semanal e até mesmo pelo gráfico diário. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar aqui com aliar, né, a LR3 pelo gráfico semanal. Essa semana agora que se passou-se, deu aí um baita de um candle bastante interessante. A gente consegue ver esse candle aqui bem expressivo, né, superando aqui essa região dos R$11,43, que até então era uma região ali de um fundo, de um topo menor do que o anterior. Então a gente tinha esse movimento aqui e aí fazendo algo parecido com isso, deixando um topo menor do que esse aqui dentro dessa figura gráfica que a gente pode considerar aqui como uma cunha, certo? Então aqui vinha dentro de uma cunha e aí o papel essa semana passada conseguiu fechar acima da região dos R$11,43, assim como também acima dessa minha linha superior do meu triângulo, ou desculpa, da minha figura gráfica chamada cunha. Então aí trazendo esse reforço para o papel, certo? Então isso me chama a atenção, vou ficar de olho, vai ficar no meu radar esse papel, apesar de um volume financeiro abaixo em relação a esses demais aqui que tinha anteriormente, mas aí fechou um pouco acima da média dos últimos 20 períodos, né? E aí fechando também acima também desse conjunto aqui de volumes financeiros semanais. Então aí reforça também esse volume financeiro, ele está trazendo essa confluência, né? Essa confirmação aí de força pelo papel, pelo gráfico semanal. Então um papel que me chama bastante a atenção. Se eu for olhar pelo gráfico mensal, pode ver que no gráfico mensal o papel vem fazendo também, né? Vinha nesse movimento aqui e aí deixou aqui no início da pandemia, né, um candle bem grande no sentido negativo e aí vem fazendo essa recuperação. A gente consegue ver também essa cunha dentro do gráfico mensal, que aí pelo gráfico mensal a gente pode até mesmo aproximar mais esse sentido aqui de figura, e aí podemos, em vez de ser uma cunha, pode ser também um triângulo simétrico, certo? E aí no gráfico mensal está mais com um triângulo simétrico, mas um gráfico semanal está bem parecido com uma cunha. Então essa seria mas em ambos contextos tem a mesma fundamentação psicológica, ou seja, se fizer um rompimento para cima ou para baixo, da linha superior ou da linha inferior, ou uma continuação do movimento, se for o caso do movimento de baixa, se for o caso do movimento de alta, ou se não, uma nova reversão de movimento, início do novo movimento, ou continuação do movimento anterior ou início do novo movimento. Então, um papel aqui me chama também bastante a atenção pelo gráfico mensal. Um outro papel também que me chama a atenção pelo gráfico semanal e mensal também é
ABCB. ABCB4 é um papel também que me chama a atenção pelo gráfico mensal e até mesmo mais pelo gráfico semanal. É um papel que está dentro do setor financeiro, setor de instituições bancárias, é um banco, né, o ABC Brasil. E aí o que eu consigo ver aqui, que essa semana ele fez um movimento e aí conseguiu romper essa região de resistência por volta dos R$14, né? No caso da semana semana retrasada, e aí deixou um baita de um candle, e aí essa semana agora que se passou, se deixou aqui uma barra, que chama de barra ignorada, ou seja, é quando vem um candle, se for, digamos, a favor, seja ele a favor da tendência de alta, um candle positivo, e aí em seguida vem um candlezinho menor. A gente chama aqui de setup de barra ignorada. Como é que funciona a questão da entrada? Aí a gente coloca o gatilho acima das máximas desse candle e coloca o stop aqui abaixo. Então, se houver o rompimento aqui dessa região, ativa o setup da barra ignorada. Então aqui eu considero dentro do meu operacional esse setup aqui em ABCB4 pelo gráfico semanal, ou seja, próxima semana, se vier a superação ali da máxima do candle dessa semana que se passou, pode ser uma oportunidade de eu pensar em me posicionar, certo? Pode ser uma possibilidade de posicionamento no papel, ok? Então a gente consegue ver, ou seja, deixa eu só aproximar aqui mais para vocês. Dar uma aproximadazinha aqui para ficar mais, de forma mais didática. Como é que seria o funcionamento da barra ignorada. Então aqui eu tenho esse movimento e eu considero o quê? Considero meu gatilho aqui acima das máximas e eu coloco o meu stop aqui abaixo da mínima. 1 centavo, 2 centavos abaixo da mínima. E aí eu faço a projeção deste movimento aqui do meu risco para cima. Então aí, se o meu perfil for um gerenciamento de risco 2:1, então eu arrisco 1 para buscar 2 e assim sucessivamente. Se for o meu gerenciamento for 1 para 1,5, que seria ali justamente 161 de FIBO, né? A projeção de FIBO, então fica enfim, quem vai gerenciar esse risco é você, certo? Dentro da sua metodologia, dentro do seu perfil de investidor, de position, de trade, enfim, quem vai definir isso é você. No meu caso, eu faço um 2:1, dependendo do movimento, e se eu vir que o mercado não está a favor, está emperrando em uma determinada região, se eu tiver atingido ali 1,5 em relação ao meu risco, eu saio. Eu prefiro ganhar um pouco menos, mas sair no positivo do que sair no negativo. Então seria uma oportunidade que eu posso estar pensando em me posicionar em ABCB4 pelo gráfico semanal na perspectiva de position. E um outro papel também aqui que trago como destaque dentro do meu estudo aqui é justamente a Alpargatas. Um papel também aí que vem bastante forte. Se a gente for dar uma olhadinha pelo gráfico mensal, é um papel que já se recuperou em relação à pandemia, né? O início da pandemia, né? O início do crash, se recuperou e já está atuando, sendo cotado acima das máximas antes do crash, antes do início da pandemia, que era ali por volta dos R$ 37,91. Ou seja, isso aqui era a máxima do papel até então. Era a máxima do papel até então. Ali a cotação máxima antes do crash, antes da pandemia. E aí o papel conseguiu se recuperar muito bem. Está sendo cotado acima da máxima, que até então era uns R$ 37,91. Só que aí o que me preocupa nesse sentido aqui é justamente, eu vou tentar mostrar aqui para vocês pelo gráfico, dar um zoom aqui, é que nos últimos 3 meses
o papel não tem conseguido ganhar força, né? Fez esse rompimento aqui dessa região, fez o movimento, o rompimento dessa região, e aí vem há 3 meses, vou considerar aqui há 3 meses, deixando aí barras, quem chama candles, né? Quem chama de, dentro do fator psicológico, dentro do fator comportamental do mercado, são barras que demonstram indecisão do mercado, demonstram uma certa fraqueza por parte, nesse caso aí, nesse contexto aqui, por parte dos compradores. Então aí há 3 meses são 3 candles que tem um fator psicológico, dependendo do seu contexto, de padrão altista ou padrão baixista. Nesse caso aqui, como o contexto está acima de uma região onde então era uma resistência, então está mais com uma conotação de psicológica de padrão, de um comportamento, um padrão baixista. Ou seja, se vier perder aqui até mesmo esse mês ou no próximo mês de janeiro, ele vier perder as mínimas desses 3 candles aqui, vai reforçar o quê? Vai reforçar que aqui possivelmente possa ter sido um bull trap, a gente chama de bull trap, um falso rompimento. Eu tenho uma região de máximas ali, existe o rompimento e depois o preço volta para baixo e tende a iniciar uma tendência de baixa. Isso se for no sentido aí de alta, se for no sentido de baixa também na mesma lógica. Eu tenho um suporte, rompe o suporte, depois volta para dentro e inicia uma tendência de alta, uma nova tendência. Então aqui a gente pode chamar de bull trap. Então se vier perder esse conjunto dessas mínimas aqui dos últimos 3 meses, reforça aí ou uma correção no preço, uma correção no tempo, ou até mesmo iniciar-se uma tendência indefinida. Então isso pelo gráfico mensal. Se eu for olhar no gráfico semanal, eu já vejo com um outro olhar, certo? Então, para mim, se o preço ele vier aqui superar esse conjunto dessas máximas aqui, que aqui eu posso ver aqui eu estou dentro de um processo de correção. Então, o movimento fez o rompimento dessa região aqui, que até então era a máxima do papel, em R$ 37,91. E aí eu estou dentro de um processo de acúmulo de preço, ou um pullback. Eu estou dentro de um pullback de pós-rompimento. E aí eu estou nessa expectativa que haja uma barra aqui que supere essa região. Se acontecer isso, é uma possibilidade de se pensar em entrar numa perspectiva de position, ou seja, uma perspectiva de passar semanas posicionado no papel, até mesmo meses posicionado no papel e ir realizando lucro com o decorrer da evolução da posição, certo? Então isso aí seria uma forma de eu pensar em posicionar em alpargatas. Um papel também que está no meu radar, que está bastante interessante também. Então estou compartilhando aqui com vocês esse papel. O outro papel também que me chamou a atenção é BBAS3, que inclusive é um papel que eu estou posicionado na modalidade swing trade. É um papel que me posicionei, se eu não chegar, acho que foi dia 2 ou foi acho que foi dia 3, algo do tipo. Me posicionei no papel, desculpa, foi dia 1 eu fiz uma posição no papel pelo gráfico diário. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Pronto, a minha posição foi justamente aqui na superação dessa máxima aqui. Então eu cheguei aqui, o papel fazendo topos e fundos ascendentes, deixou um padrão de candle aqui e eu pensei, se superar essa máxima aqui, eu me posiciono com stop na minha. Então foi o que aconteceu. O que aconteceu? Eu me posicionei aqui na superação da máxima, o meu stop original estava aqui abaixo da mínima. E aí, com o decorrer dessa semana passada, chegou ali próximo da máxima desse topo referência, ou seja, esse topo atual referência, mas ainda não conseguiu ganhar força. E aí eu estou ajustando o meu stop. O meu stop está ajustado mais ou menos por aqui,
que seria justamente um stop no gráfico de 60 minutos. Então, olhando para o gráfico de 60 minutos, o meu stop ele está aqui neste fundo aqui. Então, eu tenho esse movimento, topos e fundos, certo? E aí, o meu stop está aqui nesse fundo. Se, por acaso, a próxima semana, né, o pregão ele vier fazer isso aqui e ele perder essa região de fundo aqui, eu saio da operação, porque perde o sentido que se perder esse fundo, tende a fazer o que? Tende a entrar em uma tendência de curto prazo no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos de baixa. Então, eu saio da posição, liquido a minha operação, saio, não vou sair no gain cheio, mas eu saio ali na parcial que vai realizar lucros. Então, é importante isso também, fazer o ajuste de stops e você poder garantir também aí, de certa forma, minimizar suas perdas. Então, pelo gráfico semanal, é um papel que me chama a atenção, certo? Então, eu tenho esse conjunto de máximas aqui, e aí também foi um volume também bastante expressivo, acima da média dos períodos, um volume também maior do que o da semana retrasada, e aí me reforça esse sentido. Se ele vier superar a máxima aqui do candle, né, referente à semana passada, então vai reforçar o que? Vai reforçar a continuação desse movimento para cima, certo? Então o papel que está de um viés de alta pelo gráfico semanal. A gente pode até mesmo dar uma olhadinha pelo gráfico mensal, como é que se encontra o papel no gráfico mensal. Ele está justamente o que? Ele está justamente tentando vir superar essa máxima aqui desse topo referência, ou seja, eu tenho um topo aqui e aí eu tenho um topo mais baixo que o anterior, uma tendência de baixa, beleza. Só que aí o papel deixou um fundo maior do que este aqui, isso aqui após o início da pandemia. E aí ele está o que? Ele está tentando buscar o rompimento desse topo referência. Então esse aqui é meu topo referência dentro do movimento de baixa. Se vier superar ou fechar acima desse topo aqui, então reforça o que? Reforça a continuação do movimento e aí reforça uma tendência de baixa no médio prazo, certo? Então eu vou ficar atento nesse sentido. Deixa eu só tentar ajustar aqui onde é que está a máxima desse movimento. Então a máxima fica mais ou menos aqui. Então isso aqui seria a máxima referência ali em R$ 37,48. Se acaso no gráfico mensal, digamos que esse candle aqui atual, né, referente ao mês de dezembro, ele feche aqui acima, faça esse fechamento aqui acima. Deixa eu só pintar aqui o candlezinho. Faça esse fechamento acima dessa região dos R$ 37,48. Então, isso vai reforçar o que? Vai reforçar um início de um pivô de alta no gráfico mensal. Então, esse pivô de alta no gráfico mensal traz uma ótima conotação, traz um reforço para um início de uma tendência de alta pelo gráfico mensal em BBAS3. Então, eu estou uma configuração bastante interessante. Eu tenho um fundo maior do que esse anterior e aí eu estou buscando romper esse topo aqui, que até então é um topo referência desse movimento de baixa. Então, se acaso esse mês superar os R$ 37,48, como eu estou posicionado, então eu não vou fazer realizações parciais dentro da minha entrada de swing trade e eu vou transformar a minha entrada de swing trade em entrada de position. Então eu vou tirar essa característica que é uma entrada de swing trade e vou transformá-la em uma entrada de position, tendo em vista que existe essa expectativa de superação da máxima dos R$ 37,48. Se acontecer isso pelo gráfico mensal, show de bola, eu fico posicionado. Um outro papel também que me chamou a atenção é BBDC4. BBDC4 também eu estou posicionado, ou seja, eu estou posicionado em dois papéis
do setor bancário, dos papéis do setor financeiro. Então, o BBDC4 também, a gente consegue ver que, parecido com BBAS3, o BBDC4 ele já fez esse rompimento. Então, ele fez um movimento aqui, aí deixou um topo menor do que o anterior, só que aí a lógica seria o que? Seria o rompimento desse fundo. Não rompeu o fundo, então o que aconteceu? Deixou um fundo maior do que o anterior, e aí rompeu esse topo aqui que estava por volta dos R$ 24,21, ou seja, deixou um pivô de alta e aí está dentro desse movimento aqui, buscando um movimento de alta no viés altista pelo gráfico mensal. Ponto positivo para o BDC4. E aí, olhando para o gráfico semanal, a gente consegue ver esse rompimento justamente aqui nesta região. Então, a gente fez um movimento, deixou um fundo maior do que o anterior e fez o rompimento desse topo referência. Então, o próximo alvo seria justamente as máximas aqui deste papel em BBDC4, que está ali por volta, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que seria aqui por volta dos R$ 34,26. Seria aí uma valorização, né, da máxima da cotação atual para essa região aqui, seria uma valorização de 32% em média. Então aí é um papel que eu estou posicionado pelo gráfico diário, certo? Eu filtrei essa entrada pelo gráfico diário e aí eu vou ficar posicionado nesse papel. Onde é que foi essa minha entrada? Foi justamente aqui neste movimento aqui. Eu cheguei a esse movimento fazendo pullback nessa região dos R$ 24,00 e aí me deixou aqui um padrão de candle bastante interessante, que a gente chama de quê? De martelo invertido. E aí houve a superação da máxima dele e meu stop coloquei aqui na mínima, que por coincidência é justamente abaixo dos R$ 24,21. Eu estou nessa perspectiva de quê? De pegar esse movimento aqui para cima, tendo em vista que o gráfico mensal e o gráfico semanal estão apontados para cima. Então eu posso transformar essa entrada do swing trade numa entrada de position. Então, em vez de eu lucrar X, eu vou tentar maximizar o máximo possível da minha entrada e maximizar também meus ganhos dentro dessa posição. Então, isso que é interessante. Quando você for fazer esses estudos, um papel que está apontado, direcionado para um sentido, seja o gráfico mensal e semanal, tentar buscar essa entrada pelo gráfico diário, e aí você consegue minimizar seus riscos. Você vai colocar seu stop pelo gráfico diário, pegando esse movimento mais longo que seria o position aí, certo? Então, é interessante fazer esse tipo de estratégia também. Então, aqui um outro papel também que me chama a atenção é BID4. BID4, outro papel também do setor bancário, que está bastante interessante pelo gráfico semanal. Essa semana, né, fez o rompimento desse topo aqui, que estava por volta dos R$ 24,40. E a gente for olhar na perspectiva mensal, é justamente a superação ali da máxima. Até então era uma máxima histórica ali do papel, ali por volta dos R$ 24,40. Então aí deixando bastante interessante, um papel que não sofreu muito com o Covid. A gente for olhar pelo gráfico mensal, um papel que não sofreu muito, conseguiu se recuperar, fez aqui perna de impulsão, perna de correção, e aí superou o mês passado, fechou acima dos R$ 24,40, e esse mês está dando a continuação desse viés de alta. Então aí seria uma possibilidade de entrada. Eu posso até pensar em me posicionar não pelo gráfico semanal, não pelo gráfico mensal, porque a entrada seria justamente na superação da máxima aqui dessa junção aqui, que seria justamente acima dos R$ 24,41. Então, pelo gráfico mensal, não tem como eu entrar no gráfico mensal. Só que aí eu posso filtrar pelo gráfico, tentar fazer o filtro pelo gráfico semanal, que é justamente o que?
aguardar a próxima semana o que ele pode vir fazer, certo? Então, assim, no meu operacional eu esperaria fazer o quê? Eu gostaria muito que ele viesse testar essa região aqui no gráfico semanal, fazer o teste dessa região dos R$ 24,04, e aí eu tentaria buscar a entrada pelo gráfico diário, lógico, tendo essa estratégia do position, e aí ficar posicionado, e meu stop seria justamente aqui abaixo de R$ 16,30, seria um stop técnico, certo? Ou se não, na supressão da máxima nesse candle, só que aí ficaria um stop muito caro, certo? Se eu for levar em consideração, aqui é fica um stop mais caro do que se eu entrasse aqui nesse sentido. Então eu vou tentar buscar essa entrada pelo gráfico diário, mas aí se superar a máxima do candle aqui, eu não vou perder o bonde do papel e tento me posicionar no papel em bit 4 pelo gráfico semanal, nessa perspectiva de position, ficar posicionado por mais tempo. Um outro papel também que me chamou a atenção é City 3. A gente consegue ver que esta semana houve ali o fechamento acima dessa região dos R$ 28,19, um pivô de alta em cima dessa região, trazendo um viés. A gente consegue ver um viés de alta superando aqui esse movimento. Então a próxima zona de resistência vai ser justamente aqui nesse ponto aqui desse topo referência, que passa a ser topo referência, já que esse foi rompido. E aí, se eu for olhar em relação a qual seria aqui a próxima resistência, ali por volta dos R$ 34,06. Se eu for olhar no gráfico mensal, é um papel que está muito lindo, fazendo aqui um pivô de alta em cima dessa junção dessas máximas aqui. Então, bastante interessante, um papel que talvez ainda valha a pena eu entrar pelo gráfico mensal, nossa perspectiva de position, certo? Só que aí não é porque eu vou entrar no position que eu não vá analisar os meus riscos, porque se vier perder aqui esse fundo aqui, para mim descaracteriza estar posicionado. Então aí, se eu for olhar em questão de gerenciamento de risco, seria um risco aí de R$ 7,65 por ação posicionada, para vir buscar um ganho aí de R$ 15, um potencial de ganho de R$ 15,36 por ação. Isso dentro de um cenário médio, de médio prazo, né? Ou seja, um cenário aí que vai levar meses, então pode ser um cenário de longo prazo, certo? Mas é um papel que me chama a atenção pelo gráfico semanal, o gráfico mensal também. Um outro papel também que eu separei aqui, que está bastante interessante, é DTEX. DTEX fez um papel também que está bastante interessante também. Se a gente for olhar pelo gráfico semanal, é um papel que está dentro de um processo de correção, é um papel que subiu muito nos últimos meses. Eu posso considerar aqui com uma perna só, uma perna de impulsão, e eu estou dentro de um processo dessa perna de correção. E aí eu posso pensar o que? Aqui deixou um padrão de candle bastante interessante. Um padrão de candle bastante interessante, que aí eu poderia até como posso dizer, antecipar essa entrada, né? Que é uma entrada mais conservadora, seja justamente nos rompimentos desse topo aqui, né? Um rompimento desse topo, seja um candle que faça um rompimento desse topo, ou até mesmo fecha em cima desse topo referência, stopzinho aqui abaixo desse fundo prévio. Então seria aí uma entrada conservadora, uma entrada mais conservadora nesse sentido. Só que aí eu posso pensar em uma entrada mais agressiva e entrar aqui na supressão da máxima desse candle, stop aqui na mínima. Poderia também fazer uma antecipação de entrada, tendo em vista que da máxima para o meu topo referência eu tenho um espaço que me faz fazer realização de lucros parciais. Então, quando eu tenho um espaço que me faça realizar lucros parciais, eu posso pensar em entrar aqui
chegando aqui eu posso fazer a realização de lucros parciais e em seguida levar o trade para o position. Pode ser uma possibilidade também de se operar em DTEX 3 pelo gráfico semanal. Se eu for fazer a retração de FIBO, levando em consideração esse movimento aqui, então está dentro de uma correção que a gente chama de correção saudável, né? O que seria uma correção saudável? Uma correção saudável é quando o preço ele vem próximo dos 38%, ou seja, ele fica, é como se aqui fosse uma linha imaginária e aqui existe uma linha que a gente chama de zona de retração saudável, que quando acontece isso, quando acontece esse movimento, a gente pode pensar em entrar o que? Na violação do preço, na violação desse topo aqui, referência, certo? Então, existe essa linha imaginária que a gente chama de correção saudável próximo dos 38%. Então, é um papel que está dentro dessa correção saudável e aí eu poderia pensar em entrar ou na superação dessa máxima aqui com stop na mínima, ou colocar o stop aqui e entrar na violação do preço aqui por volta dos R$ 21,71. Então seria duas possibilidades de eu pensar me posicionar em DTEX pelo gráfico semanal. Então é um papel que me chama bastante atenção. Outro papel também que me destaca, que me traz esse destaque, é VVR3. É um outro papel também que está bastante interessante. Eu posso até traçar aqui uma figurazinha. Então aqui é um papel que está dentro de uma cunha, certo? Está mais para uma cunha que é o triângulo. A figura gráfica para ser um triângulo simétrico é quando eu consigo juntar as pontas. Seja, como é que seria a questão de um triângulo simétrico? Por exemplo, então vem um movimento e aí eu consigo fazer juntar os fundos e os topos. Quando eu consigo juntar os fundos, o desenho ficou feio demais. Então, digamos que eu venho um movimento de alta e aí eu consigo juntar fundo com topo. Então aqui seria um triângulo simétrico, certo? Então aqui é um triângulo simétrico e aí na literatura, quando ele rompe para cima, ele tende a ampliar esse movimento aqui para cima, essa perna aqui, certo? E quando ele vem de cima para baixo, triângulo simétrico, e aí quando ele rompe essa minha linha inferior, ele tende a buscar aí até 75% do alvo, que é justamente essa perna aqui, a perna referência, a maior perna do movimento de baixo. Então seria a questão do triângulo simétrico. Só que aqui, como não consigo juntar, a fazer a junção de topos e fundos, então eu chamo de cunha, ok? Então VVR3 está dentro de uma cunha. E aí o que acontece? Se houver o rompimento dessa cunha aqui, a confirmação desse movimento aqui, o meu stop fica aqui abaixo dessa região aqui. A gente pode ver que é uma região bastante interessante, uma região de suporte, uma região onde existe uma briga entre compradores e vendedores. Deixa eu só melhorar aqui mais aqui. Está muito lindo esse papel. Então colocaria meu stop abaixo dos R$ 16,48. E aí, digamos que o preço ele faça esse rompimento aqui dessa minha linha superior da minha cunha. O desenho ruim da bexiga. Enfim, da minha linha superior da cunha, digamos que fecha acima, por exemplo, ou até mesmo um pivô de alta em cima dessa região aqui. Deixa eu o desenho feio, peraí, deixa eu apagar para o seu mostrar, feio demais. Beleza, então digamos que faça um candle aqui que ele fecha acima da minha linha superior, ou faça um pivô de alta em cima desse topo referência, que é o meu topo atual, ou seja, eu tenho um movimento e eu tenho um topo atual. E aí o que acontece? Se vier fazer esse rompimento, se vier acontecer a confirmação do rompimento dessa cunha,
a projeção do movimento para cima seria o equivalente a esta perna aqui, ó. Então seria esse movimento aqui para cima. Então essa seria a projeção de VVR3, ou seja, deixa eu só ver aqui como é que ficaria na projeção do gráfico, na projeção de Fibo de 3 pernas, né, de três pontos. Então eu levo em consideração esse movimento aqui. Então digamos que haja digamos que a entrada seja aqui, entrada aqui, stop aqui. Então aí as projeções 100% desse movimento está aqui por volta dos R$ 34,46, que seria o primeiro alvo. O segundo alvo seria lá em 45,54 e os 100% deste movimento aqui, ou seja, essa perna aqui 100%, ele está justamente aonde? Ele está aqui, ó, em R$ 52,39. Então seria aí as próximas faixas de objetivos em VVR3 pelo gráfico semanal, se acaso vier fazer o rompimento aqui dessa figura gráfica, né? Pelo gráfico semanal. Então um papel que também está muito lindo, bastante interessante o papel. É um papel que vai ficar no meu radar, que se vier superar, só colocar aqui, se ele vier superar aqui os R$ 19,82, eu penso em me posicionar um stopzinho aqui abaixo dos R$ 16,48. Então como é que seria essa relação de risco-ganho? Então seria aí eu estaria arriscando na operação aí aproximadamente 16,94, que daria aí R$ 3,37 por ação, para buscar um ganho ali. Você vê que é um ganho até não vai sair dessa palavra não. É um ganho até irrisório em relação ao primeiro alvo do movimento, que está ali por volta dos R$ 34. Então a relação 2 para 1, a minha saída fica aqui por volta dos R$ 26,63. Só que aí, pegando a figura gráfica e a projeção de 3 pontos de Fibo, então eu optaria fazer a realização parcial aqui nos R$ 26 e levar ao máximo possível do papel em VVR3 pelo gráfico semanal. Então é um papel que está bastante bonito, graficamente ele está muito lindo, para mim, dentro da minha visão, dentro da minha leitura. Então é um papel que, se vier acontecer a superação aí, vale a pena eu me posicionar nesse papel, certo, pessoal? Então esses são os papéis que eu trago aqui no nosso estudo semanal, nosso estudo de position, de papéis que eu penso me posicionar, se acaso vier acontecer a superação dos pontos que eu abordei aqui para vocês, certo? E só reforçando, não é recomendação de compra e venda. Agradeço quem ficou até o final do vídeo aí, que teve a paciência de ficar 40 minutos aproximadamente assistindo o vídeo. Agradeço de coração. Um ótimo final de semana, um ótimo domingo, né? E aí uma ótima semana de trabalho, de sucesso, de conquistas para vocês e para todos nós, ok, pessoal? Agradeço de coração pela sua presença até o final.